Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Manchester City que vence o Sunderland por 3-0. Não se engane, esse jogo era perigoso, espinhoso, o Sunderland já aprontou bastante nessa Premier League. E assim, grande atuação do time do Guardiola, o Ryan Cherki jogando muito bem, né? Tipo, uma atuação que você pode falar e mostrar, né? Tipo, melhor do que a gente via nas últimas rodadas, até mesmo em controle, né, de jogo do adversário, que é muito importante pro time do Guardiola, que agora está a 2 pontos da liderança da Premier League. É impressionante, né? Tipo, isso é o dom do Guardiola, né? O time joga mal, joga mais ou menos, ainda consegue ganhar a maioria dos jogos. Isso que impressiona. E agora a gente tá numa situação em que o Manchester City tá a 2 pontos do Arsenal. Então, a derrota do Arsenal pro Aston Villa tem um dano muito grande, não só pelo que o próprio Aston Villa tá a 3 pontos deles, como o City tá a 2 pontos. E o City, obviamente, é a grande ameaça. E se o Rodri retorna e consegue ter uma sequência saudável, eu já começo a achar o City mais favorito ao título da Premier League. Mas ainda é um time que levanta mais dúvidas do que a equipe do Arteta quando se trata da consistência e da regularidade. Mas por outro lado, o time do Arteta ainda não se provou sob pressão na hora de ganhar os grandes títulos. Ainda tem muita coisa a melhorar, mudar. Então, assim, é uma situação assim, o Arsenal acho que não vai aguentar a torcida mais uma temporada no quase, né? Mais do que não ganhar título é ficar no quase, né? Quando você não tá próximo de se iludir, então não faz tanta diferença assim. Mas a verdade é que o Arsenal começa a Premier League bem, chega a abrir 6 pontos de vantagem e depois dos tropeços contra o Chelsea, onde tinha um a mais e não ganhou, quase perdeu inclusive, e agora perdendo pro Aston Villa num gol do último minuto, né? Aí a gente vê o campeonato que tava em 6 pontos virar 2. E olha, e não é como se o City tivesse brilhado nas últimas rodadas, quase levou um empate quando tava 5-1 e quase virou 5-5 contra o Fulham, né? É um time do entretenimento, mas uma coisa tá funcionando nesse City melhor do que na última temporada, isso é inegável, que é o sistema ofensivo e passa por duas palavras, Phil Foden. Esse cara é muito bom jogador, é um dos meus favoritos, né, em termos de pontas da Premier League, talentosíssimo, muita habilidade. E assim, hoje tá voltando a jogar aquele nível de futebol que você fala, poxa vida, hein? Quer dizer, é fácil esquecer, né? Porque a temporada passada dele foi bem ruim, né? Mas é aquele negócio, foi um baixo, né? Acontece, às vezes vai ter uma temporada ruim, mas o Foden voltando a jogar bem é uma surpresa maravilhosa. E o nível de futebol que ele apresentou hoje foi muito legal. O gol de cabeça dele tem a centroavante que não faria aquele gol de cabeça que ele fez. Então, é legal ver o Phil Foden jogando bem de novo. E assim, o time do City, né, o Ryan Cherki, né, tipo, ele tem a responsabilidade de ser uma liderança criativa. O time não tem mais o Kevin De Bruyne, o cara foi pra Napoli. Então, assim, o City tinha muitas dúvidas nessa temporada, né? Ainda é um time, como eu disse, não controla muito bem os jogos, tem sofrido muitos gols, a defesa não passa confianças, não tem laterais de origem. Pelo menos o Alnauri, acho que é o melhorzinho deles, ainda não é um cara muito garantido na defesa. Então, assim, tem problemas, mas tem ainda virtudes muito grandes e eu não consigo duvidar do Pepe Guardiola quando se trata de um campeonato de pontos corridos, né? O último foi horrível, né? A gente sabe quanto que o City suou, na última rodada não tinha nem vaga a Champions definida, mas se salvaram no final. Agora, esse campeonato eu tô curioso, porque assim, o que era uma vantagem muito grande, chegou a estar acho que na casa de 7 pontos, agora tá em 2. E eu confio bem mais no time do Guardiola nos pontos corridos para essas sequências finais, decisivas, do que na equipe do Mikel Arteta. Por mais que o Arsenal dessa temporada seja mais forte que o da temporada passada, a gente já tá vendo que assim, não é garantia de que as coisas já vão estar ajustadas, que o time vai ganhar. Assim, nem tudo depende do quanto que o elenco é forte, tudo isso depende também de como que o time lida com a pressão, com as adversidades, o quanto deixa se impactar pelos adversários que está enfrentando, pela proximidade deles. E agora sim, uma condição de campeonato que era plenamente confortável, um City que se ganhasse do Chelsea chegava a abrir quase 9 pontos na liderança, agora é um campeonato que está por 2 pontos contra o segundo e 3 para o terceiro. Então assim, ainda é cedo no campeonato, a gente sabe disso, mas verdade seja dita, né? O campeonato do Arsenal começa a dar uma murchada numa hora que não era para acontecer. Então, vamos ver o que acontece nas próximas rodadas e tudo isso, mas o City já tá querendo fazer uma graça, já tá querendo intimidar o Arsenal e não dá para dizer que não tem algum tipo de efeito, né? Porque a questão é, um campeonato que você tá liderando por 7 pontos é bem mais fácil gerenciar do que você tá liderando por 2. A margem de erro, ela tem um impacto muito maior. E hoje, assim, a derrota do Arsenal só dá um combustível extra para a equipe do Guardiola, que assume a vice-liderança, que já estava, na verdade, né? Mas reassume, né? Mas com a possibilidade de ser líder na próxima rodada, dependendo dos resultados. Então, gente,
Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, deixe aí suas opiniões no comentário. Vocês ainda acreditam que o Arsenal leva a Premier League ou o City do Guardiola papa mais uma? Então, quero saber a opinião de vocês. Por esse vídeo é isso, até a próxima.